Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e governança de sociedades de advogados há mais de 25 anos. Sou também autora de 20 livros sobre gestão de escritórios de advocacia e esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com Heloísa Guarita Souza. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, atual Curitiba, é jornalista formada pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito do Estado, subárea de Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professora licenciada de Direito Tributário da Curitiba e de cursos de pós-graduação em Direito Tributário. Ela é sócia do Prolic Advogados, com atuação na área de Direito Tributário e Constitucional. Foi presidente do Instituto de Direito Tributário do Paraná, do qual é membro do Conselho desde 2008, e pela OAB foi conselheira, vice-presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e é associada ao Instituto dos Advogados do Paraná. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, o Prolic e o futuro da sociedade de advogados. Heloísa, seja muito bem-vinda ao Papo de Sócio. É uma alegria te receber aqui e poder, né, ouvir a tua história e que se confunde com a história da advocacia curitibana raiz, vamos dizer assim, e paranaense, claro, mas um escritório é, curitibano por essência, né? E você também aqui envolvida com essa advocacia há tanto tempo. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que nosso papo vai ser muito importante aqui para eu conhecer mais a respeito de você, de vocês, né? Que Bem-vinda. bom. Muito obrigada, Lara. É uma alegria, um prazer estar aqui com você, com a sua equipe, poder conversar, fazer esse bate-papo, né, sobre a minha experiência, sobre a minha vivência e trazer alguns conceitos aí que possam ser úteis também para todos os gestores, todos os sócios de escritórios de advocacia, né? É muito bom poder compartilhar experiências. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Não, sem dúvida. E o papo tem exatamente esse objetivo, né? Esse nosso programa, trazer sócios para contar para quem nos ouve histórias. E eu acredito muito que as histórias elas dão muitas lições para nós, porque são vidas, né? Eu falo que a advocacia ela se confunde com a nossa vida, porque é isso, é a nossa carreira que se mistura com o escritório, as decisões que a gente tem que tomar. E as coisas que acontecem, porque é isso, né? É sobre o desenvolvimento de uma vida inteira que se conecta, né? E é muito bom ter essa oportunidade de dar uma parada e olhar para trás. E quando a gente para e olha para trás, você lembra de tantas coisas, você resgata tantas memórias, historinhas. Nossa, mas era assim, nossa, mas aconteceu isso. Como é que pode? Como é que foi? Então, é um momento também bastante bacana, né? Esse resgate que a gente tem que fazer e que esse teu momento aqui nos proporciona. É aquela história, o passado puxa, né? A gente acha que ele puxa a gente para levar para esse futuro que a gente não sabe bem qual é. A gente está vivendo um momento de tantas revoluções aí, mas sem sombra de dúvida, a gente revisitar essa história é, reforça algumas crenças que nós temos, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que deu certo, aquilo que a gente poderia ter feito diferente. Então é legal, porque eu acho que sempre que tem muito aprendizado. E uma coisa que eu Exato. sempre gosto de perguntar para os meus convidados aqui, é que quem vê a Heloísa hoje, né, com um currículo extenso, tendo participado de tanto de responsabilidades, é, pela OAB, pelo Instituto de Advogados Tributários, enfim, você tem uma série de histórias ao longo dessa história, mas eu queria muito saber como é que era a Heloísa estagiária. Você lá, né, que você fez Faculdade de Direito de Curitiba, que é hoje a Curitiba. Como é que era lá em 89, 89, 90, 91, aquele comecinho ali?
Como é que foi você, como estagiária, tuas primeiras decisões? Então, Lara, deixa eu começar um pouquinho antes, se você me permite, porque até eu chegar no estágio, tem uns contextos da minha vida que foram acontecendo e que me trouxeram para cá pela vida, né? Não acabou não sendo assim uma escolha fazer direito tributário, fazer atuar nessa área do direito. Tem todo um contexto que, como você disse, né? Esse momento me permitiu lembrar isso e resgatar e ver que essa história realmente ela começa era uma vez, né? Era uma vez uma menininha que sempre quis ser advogada. Contam as histórias que quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu dizia, eu quero ser advogada. Por quê? A troco do quê? Eu não sei, porque eu não tinha referência nenhuma, eu não tinha advogados na família. Eu não sabia o que era ser advogada, mas eu queria ser advogada, né? Então, isso veio, acho que, da alma, né? Queria ser alguma coisa que eu não sabia o que era, mas eu queria ser advogada. Uhum. E na minha adolescência, eu comecei a me interessar pelo jornalismo. E aí foi um baque para mim, assim, porque como eu mesma, né, uma crise existencial, como é que eu vou me interessar pelo jornalismo se eu sempre disse que queria ser advogada, né? Eu lembro que na época de 1981, com o atentado do Papa João Paulo I lá no Vaticano, eu fiquei fascinada com aquilo, com a informação, com a Rede Globo trazendo as notícias. E aí, naquela época, eu digo, bom, então assim, eu vou ser jornalista, mas vou fazer direito. O direito eu vou ter, vou carregar. Mas eu estava encantada com o jornalismo. E aí, nesse momento, o meu sonho de consumo de vida era ser jornalista da Rede Globo e morar no Rio de Janeiro. Nada a ver com direito, né? Essa outra percepção completamente diferente. Na hora de fazer o vestibular, bom, eu vou fazer o direito, porque afinal de contas eu sempre quis fazer o direito, vamos lá, mas eu fiz o direito com uma segunda opção. A minha primeira opção era o jornalismo naquele momento. Fiz o vestibular na Federal, porque era a única faculdade que tinha na época de jornalismo, e fiz o vestibular de direito na Faculdade de Direito de Curitiba, porque eu sabia que eu queria estudar lá direito, porque minha avó morava na frente da faculdade, e sempre que eu ia lá posar com ela, ficar com ela, eu via o pessoal saindo ali da faculdade, eu ficava encantada com aquilo, dizendo, não, um dia eu quero, se eu for estudar direito, eu quero estudar direito aqui. Então, eu fiz esses dois vestibulares, mas naquele momento comecei a faculdade sabendo que, ou pelo menos imaginando que o jornalismo seria a minha primeira opção e o direito era. Mas, como tudo na vida, se a paixão não é complementada, não é regada no dia a dia, ela se esvaece, né? E isso acabou acontecendo com o jornalismo. Entrei em jornalismo, comecei a faculdade, só que o dia a dia de uma faculdade federal, né, de jornalismo, era um dia a dia mais, digamos assim, aberto, né, mais informal, tá? Eu tinha ótimos professores, quando iam dar aula, eu tinha ótimos alunos, colegas, quando iam para a faculdade. E, em compensação, na Faculdade de Direito de Curitiba, à noite, eu fazia jornalismo de manhã e direito à noite, na Faculdade de Direito de Curitiba, a gente tinha sinal, chamada. O dia que o professor não ia dar aula, tinha reposição no sábado à tarde, e todo mundo ia, tá? E eu vinha de uma escola, de um ensino de colégio de freira, né? Uhum. Colégio de freira só feminino. Depois um segundo grau também mais tradicional, o Colégio Dom Bosco aqui, que era mais regradinho, assim, também mais conservador. Eu chego num ambiente informal de uma federal e num ambiente quadradinho de uma faculdade de direito, é óbvio que eu me encontrei na faculdade de direito, né? E aí o amor
veio à tona de novo, né? Se reacendeu o amor. Só que, como eu não sou de desistir fácil, como eu não gosto de largar as coisas pela metade, eu acabei continuando a faculdade de jornalismo. Ela me foi muito útil porque a comunicação para o direito é fundamental. Eu sempre penso, ao passar a comunicação, eu valorizo muito a comunicação, ao fazer as minhas peças, ao fazer as minhas sustentações orais, as minhas palestras, de tentar passar a informação da forma mais clara e mais linear possível. E isso vem muito de tudo que eu aprendi na faculdade de jornalismo, que eu acabei terminando. Tá? Eu fiz as duas ao mesmo tempo, e aí entra o estágio à tarde. Eu fazia a faculdade de manhã, estágio à tarde, faculdade à noite. Né? Eu tinha que dar conta de tudo, obviamente. E feliz, realizada, disposta com a energia dos seus, né, 18, 19, 20 anos que a gente tem aquela garra, aquela energia. Quando eu comecei a estagiar, eu estava no segundo ano da faculdade, e o meu primeiro estágio foi num escritório de direito civil, um escritório normal, básico. Eu estagiei lá durante um ano, eu fui estagiária normal, que eu digo, aquele atleta de fora, naquela época, em 1986, você ia no fórum com a fichinha, anotava a fase do processo, falava no cartório, subia a escada do Ijamin, do prédio, ia, começava lá de cima, ia descendo, carga de processo, toda essa experiência, né, que foi extremamente importante. Só que aí, um dia, o advogado doutor Edgar Cavalcante, que era o meu chefe, disse para mim, faça uma inicial de despejo. Copie essa inicial de despejo, faça uma inicial de despejo. E eu fiquei com pena de quem ia ser despejado. Eu disse, gente, isso não é para mim. Isso não é para mim. Como é que eu vou fazer um despejo? Eu estou com pena, estou pensando nos argumentos de quem vai ser despejado. Isso não é ser advogado, né? E aí eu descobri naquele momento que eu não queria ser uma advogada normal, uma advogada que ia defender interesses de uma parte contra interesses de outra parte, porque a outra parte também poderia ter razão, poderia ter os seus direitos, a sua lógica, e eu estava numa situação mais assim como uma juíza, né? Como uma julgadora, e não como uma advogada. Aí eu resolvi sair desse estágio, porque eu fiquei numa crise existencial, né? Se ser advogada é isso, puxa vida, não é isso que eu quero para mim. Aí fui começar a tentar um estágio em jornalismo. Achei que eu fazia jornalismo de manhã, vamos experimentar a prática do jornalismo. Só que aí, nesse meio tempo, na faculdade, surgiu concursos para monitoria. E eu sempre gostei de dar aula. Meus pais são professores, eu sempre tive meus tios, a profissão de professor na minha família é muito presente. Então, fui lá eu fazer o concurso de monitoria para direito financeiro. Eu escolhi direito financeiro, eu confesso, porque eu achei que, por ser uma matéria muito específica, era a matéria que ia ter menos candidatos. E eu queria passar. Só por isso que eu escolhi direito financeiro. Só que todo mundo pensou a mesma coisa. Foi a matéria que tinha o maior número de candidatos naquela época. Foi de direito financeiro. Mas tudo bem, né? Foi. Isso a gente está em que ano, Heloísa? Nós Mais ou estamos menos aí em 87, pré-Constituição, então ainda não tinha acontecido aquela pré-Constituição. revolução do tributário, ainda era direito Nada. financeiro Eu nem mesmo, sabia que fiscal. existia. Eu nem sabia que existia direito tributário, Aham. sim. Eu tinha matéria de direito tributário na faculdade, naquele ano, naquele semestre, porque a Curitiba era semestral. Naquele semestre, segundo semestre de 87, eu tinha a meu primeiro semestre de direito tributário. E aí eu fui falar com o meu professor da época, porque eu tinha dúvidas para preparar a minha aula para monitoria de direito financeiro. Senhor, eu tenho dúvidas, será que o senhor pode me atender? Me esclarecer algumas dúvidas? Vou fazer monitoria, papapá. Ele, claro, vá lá no escritório. E ele era advogado aqui do escritório, do PRODEC. Então, foi a primeira vez que eu pisei aqui, foi para esclarecer dúvidas com o meu professor sobre o direito financeiro.
Aí, quando eu vim aqui, eu conversei com ele e contei a minha história, que eu tinha feito estágio, que eu não queria ser advogada, que eu gostava de estudar, gostava de escrever, eu gostava de trabalho de gabinete, mas que eu ia fazer estágio em jornalismo, porque eu fazia jornalismo de manhã. Ah, contei a história. Ele ouviu, bacana, fiz o concurso para monitoria, passei. Ah, ok, passei. E logo em seguida, ele veio me perguntar, me oferecer, me perguntar se eu não tinha interesse em fazer estágio no escritório, que tinha uma vaga, que era para ser assistente de um advogado, que era, na época, conselheiro do Conselho de Contribuintes da União em Brasília. E ele precisava de uma assistente pessoal para ajudar ele com os relatórios, com os votos, com os processos. Vai trabalhar especificamente nessa área com ele. Eu disse, tudo bem, mas eu só posso trabalhar meu expediente, porque eu faço faculdade de manhã. Ah, não sei se dá, porque todo mundo lá trabalha período integral. Mas vai conversar com ele, né? Eu vim. Tá? E é isso foi outubro de 87, tá? E aí, isso faz, então, 37 anos. Agora, em outubro, e aí eu entrei dia 4 de novembro. 4 de novembro agora desse ano vai fazer 38 anos de escritório. Aí eu vim, conversei com ele, bacana, parceiro que aceitou, beleza. E naquela época, então, novembro de 87, eu era a primeira, não só estagiária, mas eu era a primeira mulher no escritório, na área jurídica. O escritório, obviamente, ele ainda tinha uns 5, 6 advogados, ele era pequeno, né? Ele tinha o foco no tributário, ele tinha o foco no cível. E eu entrei para trabalhar só meio expediente, coisa que ninguém trabalhava, só meio expediente, mas eu trabalhava, né? A primeira mulher. Só que foi assim, foi natural, né? Foi a primeira vez que eu conheci o doutor Augusto, o doutor Machado, o Dickler, com o qual eu trabalhava. E eu me deparei aí com o mundo do direito tributário novo, que eu não conhecia na faculdade, que eu não tinha acesso, processo administrativo fiscal. Gente, o que que é isso? Tá? Eu comecei a ter que me debater, me deparar com conceitos que eram contábeis, que eram infrações, correção monetária de balanço, lucro inflacionário diferido, umas coisas que para uma menina de 20 anos eram assim assustadoras, né? E eu tinha feito aniversário final de outubro, eu comecei em novembro com 20 anos, né? Então foi um baque. Eu digo que o direito tributário me escolheu, não fui eu que quis trabalhar com tributário, que eu escolhi a matéria. Ah, mas o fato de você ter tido aquele insight de falar assim, não, eu não quero ser aquela advogada normal, de ter uma pessoa aqui brigando com outra pessoa lá, você meio que fez um pedido para o universo para falar assim, olha, se tiver a união, que eu não sei que pessoa que tá ali, não é uma pessoa, acho que dá certo. Exatamente, foi isso que fez com que depois eu me apaixonasse pelo direito tributário. Porque o direito tributário, ele é impessoal, ele não tem cara. A cara dele é do leão, tá? Então, eu não tenho problema, eu não tenho outro, não tenho pena, não tenho constrangimento em brigar com o outro, porque o contribuinte sempre tem uma posição inferior, né? Sempre O é o outro lado é prejudicado, frio. é frio. E o direito tributário, ele depende da interpretação da lei, ele é objetivo, não tem a subjetividade, tá? Então, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E as coisas acabaram fluindo. Eu acabei aprendendo, obviamente, que naquela época eu tive que fazer entender, estudar, ir a fundo. Não tinha Google, não tinha internet. Tá? Eu fiz cursinhos de contabilidade para não Não contadores, contadores. administração para não administradores, porque eu tinha que entender o que era uma empresa, eu tinha que entender quais eram os reflexos daquelas situações concretas para as empresas. E foi a partir de então que eu fui me aprimorando, que eu fui entendendo o que era o direito tributário na prática,
Porque na faculdade a gente estuda os princípios, os Uhum. conceitos. Agora, misturar tudo isso junto, bater no liquidificador e colocar na prática, como é que você coloca isso na prática, né? Não, e isso que você estava ali em 87, no ano seguinte bagunça tudo com Constituição e mil teses que começam a nascer, as teses tributárias ali naquele início dos anos 90, foi uma revolução para quem fazia tributário, Foi, né? exatamente, foi bem complicado isso tudo. E nessa época, aí eu fui, né, fui ficando como estagiária, né? Daí me formei em 89. O escritório me convidou para continuar como advogada, e aí eu deixei de ser a assessora do advogado que era conselheiro para atuar como advogada do contencioso administrativo, porque aí eu sabia como fazer uma defesa administrativa, já que eu era uma julgadora, uma ghostwriter, né? Na época, eu entendia o que que colava, o que que não colava, como é que você tinha que se manifestar, que tipo de argumento você tinha que colocar tecnicamente falando, né? Pontualmente falando, para ter êxito, principalmente na esfera dos tributos federais do imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social. E a parte de semestre também, o doutor Machado, que aí na época no escritório fazia mais a parte de semestre, começou a me ensinar também o ICMS, eu comecei a aprender, comecei a entender como é que era, e também acabei voltando o meu estudo, a minha atuação profissional, também para consultoria. Tá? Então, eu nunca atuei e não atuo no contencioso judicial. Tá? Eu só na parte da consultoria e na parte do contencioso administrativo, que acabam sendo esses pontos mais técnicos, né? Que você tem que aplicar os conceitos, os princípios, mas naquele caso concreto, para aquela situação específica, para dar uma solução para o teu cliente. E aí, em 87, 89, eu me formei e continuei aqui no escritório, né, como advogada, e aí seguimos aí a vida assim, né? Quase 40 anos aí, firme e forte, né? Que É, história bonita, porque é isso, eu acho que esse fio da história, e quando você se confunde, né? Porque é muito isso. A tua presença, você vai me contar um pouco mais sobre isso também. Ela meio que se confunde com a própria história do escritório, né? Todos os advogados que fazem parte há tanto tempo, você traz uma memória de momentos muito diferentes, né? Porque falar de advocacia no final dos anos 80, e 10 anos depois você tem uma revolução que começa ali com a tecnologia querendo entrar e mudando naquela virada, né, de milênio, e daqui de lá para cá, a gente com tanta transformação, realmente ter essa memória histórica, ela faz um bem, assim, entender que a gente não chegou aqui do nada, tem muito trabalho aí ao longo, né, de vários momentos da própria história Brasil, da história nossa de advocacia, do que significa isso, né? E hoje, eu vou dar esse salto, depois a gente volta para o escritório. Hoje, Heloísa, qual o teu papel no escritório? Quase 40 anos depois. nós vivemos, né? Eu vivi toda essa transformação do século, né? Eu comecei no século passado. Tá? Não tinha computador, era máquina de escrever, né? Era telefone, a gente tinha datilógrafa para fazer as peças, né? E depois teve que passar pelo computador, aquele grandão, até chegar no laptop, no notebook. Então, realmente, eu me sinto muito privilegiada de poder fazer parte dessa evolução da sociedade, né? E ter evoluído com ela também, por óbvio, né? Hoje, a minha posição no escritório, eu sou a coordenadora, gestora do setor do contencioso administrativo e do setor de consultoria da área tributária. O escritório ele tem basicamente a área do direito tributário. Nós atuamos na área do direito empresarial como um todo. Nós temos o tributário, nós temos o civil, o societário e o trabalhista. Dentro da área do direito tributário, nós temos dois subnúcleos.
que é o do contencioso administrativo e consultoria, e do contencioso judicial. Eu sou a responsável por esse segmento do contencioso administrativo, que para nós aqui é muito forte, a gente tem uma expertise e uma tradição nessa área bastante forte, e na área de consultoria. Tá? Então, eu coordeno essa área, além de ser, dentro da parte administrativa, a responsável pela diretoria administrativa do escritório. São Uhum. coisas micro, né, do dia a dia, até coisas mais macros, mais operacionais, mais de marketing. Tudo que diz respeito realmente à administração do escritório acaba passando pela minha mão. É óbvio que eu tenho uma equipe, é óbvio que eu tenho um gerente administrativo que me dá todo o suporte para conseguir dar conta disso, né? Hoje vocês são quantos no escritório? Você tem esse número assim, fácil? Sim, sim, nós somos hoje 28 advogados, nós realmente temos uma estrutura bastante enxuta, essa é uma das Uhum. nossas características, nós sempre tivemos uma estrutura enxuta. Desses 28 advogados, nós temos 22 sócios, nós temos 3 advogados contratados e nós temos 3 advogados associados. Nós também temos hoje em dia uma estrutura de controladoria muito importante. Aliás, você fez parte disso também, dessa implantação, quando nós começamos a pensar na controladoria, e hoje também esse setor é um segmento muito importante. Nós temos uma equipe de 6 advogados, né, sócios e não sócios nessa equipe, fora estagiários e funcionários administrativos, porque ela é absolutamente imprescindível em qualquer escritório hoje em dia. Não tenha dúvida, isso é fundamental. Hoje eu estava numa palestra do Tribunal Regional do Trabalho e eu, ouvindo você falar assim, né, eu vi tudo que aconteceu dessas transformações, né, que da advocacia tão que se a gente for pensar em telefone de discar ou de apertar teclas, se a gente for pensar em máquina de escrever, mesmo que fossem aquelas que tinham as margaridas, que você trocava aquelas margaridinhas. Hoje tem um memorial histórico dentro do TRT que eu achei assim fantástico, porque eles mantiveram uma sala de audiências como era no passado, para os juízes classistas, toda aquela formação que a gente fazia, é, como aprendemos ali, né? E equipamentos da época, telefone, grampeadores, coisas que a vara usava, as varas usavam e você falou, né, de profissões, né, que nem existem hoje, né? Eles têm alguns processos, foi super curioso isso, eu não tinha visto isso ainda. Processos de profissões que não existem mais. O datilógrafo, um deles. Telefonista, outro deles. E o escritório, ele tinha todas essas coisas ali atrás, né? Então, assim, é sempre interessante a gente não perder essa história, né? Agora, volta um pouquinho, Heloísa, e me conta assim, porque o doutor Augusto, ele é uma pessoa fundamental no escritório, fundador, né? E tem um painel muito bonito dentro do escritório contando essa história, não deixando as pessoas esquecerem que houve um começo, né? No site de vocês tem fotos incríveis ali dele mais jovem, enfim, iniciando, né, toda essa visão de uma advocacia muito financeira, muito contábil, e aí, por consequência, puxando todos os outros assuntos que vêm meio que engatados, né, na vida de uma empresa. Me conta um pouco dele, assim, como é que ele era na prática? Você conviveu com ele muito tempo, passaram por uma situação complexa ali quando ele, enfim, falece. Como é que foi isso? Como que era a tua relação com ele? Olha, eu tive esse privilégio de poder conviver com o doutor Augusto, de poder compartilhar com ele muitas situações, muitos casos. Eu tenho até hoje guardado petições ou trabalhos que eu fazia, ele dizia parabéns, menininha. Ele escrevia parabéns, menininha, não sei o quê, fazia comentários com a letrinha dele, a mão, naquela época, a mão, né?
bilhetinhos dele. Então, eu tive esse privilégio, eu tive essa oportunidade. O doutor Augusto, ele sempre foi, ele era uma pessoa, assim, um profissional, uma pessoa extremamente carismático, extremamente visionário. Ele era uma pessoa empreendedor, ele era uma pessoa, assim, um profissional à frente do seu tempo, porque ele tratava o escritório, mesmo que de uma forma ainda muito amadora, mas ele via que precisava de organização, ele sabia que precisava ter um comando, que precisava ter ordem. Então, nós sempre aqui fomos muito organizados em tudo. Você falou do doutor Augusto, que também ele juntou a área contábil, financeira, ele era contador também. O doutor Augusto, ele começou o escritório, a gente diz que nós temos quase 80 anos, porque nós contamos a nossa história desde o início da trajetória do doutor Augusto, lá em 45, quando ele se reuniu lá, ele era contador e tinha recém terminado a faculdade de Direito na Federal. Aí ele se reuniu com algumas celebridades da época, advogados já com nome, com gabarito. Inclusive, na época, também estava começando o próprio doutor René Dotti, o Hélio Narese, na área criminal. E eles se reuniram e formaram, então, o primeiro escritóriozinho deles. Eles começaram juntos, né? E a partir de então, a situação foi evoluindo. Depois o Renê e o Hélio abriram uma portinha do lado para ficar só com a criminal. O doutor Augusto estabeleceu lá, imagine você, imagina lá, na década de 40, o conceito de assistência. O conceito de assistência, nós temos até hoje aqui, no nosso painel de memórias, a cadernetinha que os clientes tinham de clientes assistidos. Eles pagavam uma mensalidade e o objetivo do pagamento da mensalidade, de ter essa clientela, era para fazer frente às despesas administrativas do escritório. Então, veja, já era uma concepção, Pensamento né? lá na frente, né? Lá na frente, uma coisa assim impressionante, que depois foi se profissionalizando, né? E até hoje nós mantemos a nossa carteira de clientes assistidos, nós aumentamos a nossa carteira de clientes assistidos, recebendo uma remuneração para ter o escritório à disposição do cliente na área de consultoria, na área de necessidades do dia a dia, e sempre com esse foco de fazer frente às nossas despesas administrativas, né? Então, é um conceito que vem desde o início, né? E o doutor Augusto, ele era uma pessoa, um profissional, assim, extremamente apaixonado pela advocacia e com essa visão muito prática, muito objetiva, do direito. Então, se ele achava que um cliente tinha feito alguma coisa errada, ele dizia: você tem que pagar, você tem que pagar. Ele entendia a necessidade de ter um bom relacionamento com o fisco, de ter diálogo, porque cada um teria, a empresa, o contribuinte deveria pagar o que era devido, mas o que era devido, não além do que era o certo, mas que alguma coisa sempre deveria ter sido pago. Então, ele tinha esse diálogo com as fazendas, né? E isso trouxe para ele muita respeitabilidade, também do outro lado do balcão, né? Quem estava Uhum. lá entendia, compreendia a forma dele atuar, entendia essa forma de ser, os clientes também, porque às vezes você discute uma situação, você posterga um problema que pode ser resolvido hoje, né? De uma forma mais em conta até Menos financeiramente. traumática, né? É, isso, exatamente. E aí ele trabalhou conosco, então sempre com esses pressupostos, com essas ideias. Eu aprendi muito com ele. E ele trabalhou, ele sempre teve problemas de saúde, infelizmente, e ele estava presente no escritório, apesar dos seus problemas de saúde, sempre, sabe? Com ânimo, com disposição, e sempre com essa visão muito clara de como resolver o problema do cliente. E é isso que a gente tentou, né, por osmose,
também aprender ao longo do tempo. E aí ele trabalhou até final de outubro, teve um problema de saúde mais sério, acabou sendo internado e ele veio a falecer em meados de novembro do ano de 2000. Tá? E aí realmente foi um baque, né? Como é que a gente ia se reinventar? É muito importante para nós valorizarmos, a gente gosta muito de olhar para trás e valorizarmos todos esses ensinamentos que ele nos deixou, esses pilares, essas vigas mestras. Então, o nosso objetivo, quando ele faleceu, foi mantendo os mesmos princípios, a mesma ideologia, né, do escritório, os mesmos valores, dar continuidade ao trabalho dele, só que naquele momento com a nossa cara, porque a gente sempre estava no bastidor, a gente estava à sombra dele. Os clientes conheciam Augusto Prólix, os clientes falavam com Augusto Prólix, os clientes falavam com José Machado de Oliveira, ok, né? Mas naquela época eu trabalhei 13 anos com ele, né? Quando ele faleceu, eu tinha 13 anos de escritório, né? Então, quando ele faleceu, eu, o Flávio, da área tributária, a gente tinha que dar as caras e tinha que mostrar um serviço, uma competência que conquistasse o cliente ou que mantivesse a confiança dele, para ele continuar aqui, para dizer, olha, o doutor Augusto não está mais conosco, mas tudo continua da mesma forma. E que ele Então, foi conseguiu fazer essa passagem de legado, né? Porque esse é o grande ponto, né? Passar para as novas gerações o modus operandi que fez a fundação acontecer e ter todo o seu sua reputação e todo o seu desenvolvimento. Fazer essa passagem de bastão, trazendo esse legado, né, e reforçando isso para as novas gerações, porque aí ficou um compromisso de vocês muito importante, né, dar sequência, como imagino eu, se eu estiver enganado, front, né, como linha de frente e como a cara do escritório, mas vindo aí uma outra geração de advogados para serem educados na mesma filosofia, para a gente não se perder, né? exatamente. Naquela época, nós éramos 15 advogados, tá? Dessas áreas que eu falei no início. E aí, além disso, a gente tinha que dar conta da própria parte administrativa, tá? Então, era a parte profissional e era a própria parte de gestão. O doutor Augusto, fazendo aqui um esclarecimento melhor, a administração do escritório naquela época, ela era do doutor Augusto, do doutor Machado e doutor Nares. Doutor Machado na área mais do direito administrativo, do direito tributário e cuidando um pouco mais da parte administrativa do escritório, e o doutor Nares dando suporte para o doutor Machado. Então, era a tríade que comandava, né? E com o falecimento do doutor Augusto, o doutor Machado e o doutor Nares também foram assim extremamente sábios, foram extremamente habilidosos, porque eles fizeram a transição para nós da segunda geração, né? Já vendo o que aconteceu com o doutor Augusto, quando o doutor Augusto faleceu, nós estávamos prontos para começar um projeto de nos mudarmos de onde nós somos. Nós estamos aqui na Marechal Deodoro desde 1970. Então, lá em 2000, tinha um projeto de nós nos mudarmos aqui, irmos para um outro espaço. Faleceu, parou tudo, tá? Óbvio, né? Para tudo. E aí, no passo seguinte, nós resolvemos, o doutor Machado e Narésia resolveu ficar no próprio espaço e incorporar mais um andar. Nós tínhamos dois andares naquela época e tinha um andar disponível aqui no prédio inteiro. E beleza, nós não vamos nos mudar, mas vamos ampliar, sim, porque esse era o projeto, esse era o programa. Vamos ficar por aqui incorporando mais um andar. E na parte administrativa, eles perceberam a necessidade de ter também uma assessoria. E aí nós contratamos, foi contratado no ano de 2001, a Ana Luísa Boranga, de São Paulo, que na época estávamos também começando a engatinhar na Hum, profissionalização. Então, nós sim. sempre estivemos sempre um passo à frente,
né? Porque 2001, nós estamos falando de 2001, mudança de século. Não se falava no teu trabalho, no dia a Não dia, não se falava em existia. gestão, em sucessão. Ela era a única pessoa que tinha esse tipo de visão para a advocacia na época. Exato, É isso. exato. Uma grande pioneira. E ela veio para cá, ela prestou para nós assessoria, e aí nós constituímos, o doutor Machado e Nares constituíram as nossas diretorias e foram passando o bastão para nós. Então, diretorias que nós temos até hoje e que são Uhum. responsáveis pela administração, pela gerência, pelo fazer acontecer do escritório no dia a dia, que é a diretoria administrativa, que sou eu, que é a diretoria financeira, que é o Cícero Zanetti de Oliveira, a diretoria de políticas internas, que é o Paulo Naresi, e a diretoria de relações institucionais, que é o Flávio. Então, esses quatro diretores, desde 2002, é, basicamente, né? A gente se reúne e a gente é responsável por tocar o escritório na parte estratégica, na parte do dia a dia, na parte, todos os aspectos possíveis e imaginários passam por nós. E a gente foi aprendendo isso, trocando a roda do carro, ele em movimento, Com né? Com certeza. muita sensibilidade, muita comunicação. Eu acho que o que é importante é a comunicação, é a transparência da informação e, principalmente, você ter pessoas, ter sócios que falam a mesma linguagem, que pensam igual a você, que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, e aí você tem essa unicidade. Claro que cada um tem as suas diferenças, por óbvio, né? Eu vou no detalhe da coisa, eu vou na vírgula. Tem outro que é mais superficial, por óbvio, né? Mas, e aí você se integra, e você se soma, né? As competências de cada um se somam, né, para o bem-estar de todos. Tudo sempre foi um mar de rosas? É óbvio que não, né? Lógico que não. Claro que tivemos muitas tormentas, muitas tempestades, mas tudo isso foi e continua sendo aprendizado. Não, sem sombra de dúvida. E vocês passarem por esse drama da perda dele, que, claro, nenhuma perda dessa monta é planejada. Dizer que há um planejamento, não. Existe, a gente se alimenta daquela ilusão que vai ser assim para sempre e a gente está aqui. Vamos trabalhando mas a vida ela não é assim. Então, quando acontece o baque da perda dele e vocês sabiamente souberam aí fazer essas primeiras tomadas de decisões, quando eu começo a pensar nesse momento a advocacia como um todo, né? E é curioso porque na tua história você passa você, Heloísa, por uma grande transformação na tua carreira, numa virada importante que é a Constituição Federal, que com certeza os próximos, sei lá, 5, 10 anos foram de fruto do tributário, porque foi a era de ouro do tributário, foi os anos 90. Então, isso tem um peso na tua carreira importante, né? Que vale a pena a gente marcar como um um pin dentro dessa história. E essa virada de milênio para a advocacia, ela foi muito sintomática, porque foi exatamente a partir daí que a advocacia começa a se transformar. Primeiro que o boom das faculdades de direito começa ali, há um aumento de advogados sendo colocados no mercado, a gente tem naqueles anos ali iniciais do milênio o processo eletrônico mudando totalmente a forma de se fazer a operação interna, né? Os sistemas e, enfim, coisas que estavam começando a surgir, mil dúvidas, né? Aqueles advogados tradicionais que acreditavam no carimbo lá do distribuidor do processo para ter certeza que foi distribuído de verdade, né? Então, nesse momento, começa a sair tudo do lugar, né? E vocês também o escritório começa também a se desarrumar para se rearrumar de uma outra forma, com uma outra cara e, enfim,
com outras ideias para o futuro, para levar esse legado, porque é sempre isso, né? A sustentabilidade de um escritório é a capacidade que a gente tem de passar o bastão do legado para a próxima geração. Isso foi muito importante. O único ponto que nós tínhamos pré-definido, isso a gente só veio se dar conta depois do falecimento. Nós, que eu digo os mais jovens, que a gente não tinha nem se dado conta, nem percebido disso. Numa última alteração societária que foi feita, do nosso contrato social, foi incluída uma cláusula pelo doutor Augusto que autorizava o escritório a continuar usando o seu nome mesmo na ausência dele. E a gente acabou assinando, não deu conta, não se percebeu, ficou lá. E a gente só se deu conta disso depois. Então foi a única, até ficou arrepiada quando Eu eu também lembro acabei disso, de ficar aqui. ficou arrepiada. O único planejamento sucessório que nós tínhamos Aham. e que descobrimos depois, verificamos depois, era esse, a autorização para continuar usando o nome Augusto Prolich, né? O que nos deu muita honra, muito orgulho e extremamente responsabilidade, Claro. né? Não, até É porque ele não responsabilidade, tinha nenhum filho, né? Ele não tinha ninguém com o sobrenome dele para manter, se não tivesse essa cláusula, né? Tão importante. Senão vocês teriam que mudar exato. e começar do zero, uma outra marca, um outro nome, um outro. Muita gente pergunta, mas por que Augusto Prolich até hoje, né? Então, porque a gente tem essa autorização e Ah, nós somos e continuaremos sendo, né? Augusto Prolich com muito orgulho, honra e respeito. sem dúvida, nossa, fantástico, porque é isso. A gente não programa isso, mas advogados que somos, né? E aí fica aqui quem está assistindo, né? Que nós temos pessoas assistindo e que têm as suas próprias histórias nas suas advocacias, olhar com carinho para esses detalhes que vão fazer uma diferença imensa, em situações que às vezes você não tem controle, né? Porque é isso, Exato. você não tem controle sobre um fato como um falecimento. Você não sabe que dia, você não tem, né, um calendário para isso. Então, quanto mais a gente conseguir pensar nessa sustentabilidade, entender o negócio do escritório como algo que pode durar 2, 3, 4 gerações, né? Hoje eu estive na festa de 70, daqui a pouco tá na hora da de 80, né? Então, É. assim. É muito bonito ver isso acontecer e a forma como vocês realmente conduziram toda essa história, desde 45, com essas ideias todas dele, né? Dos clientes assistidos, que realmente a carteirinha é muito legal isso, né? Trazendo até o dia de hoje. Hoje a gente vivendo aí um momento complexo de novo para a advocacia, onde a gente está sendo atropelado por tecnologias que a gente não sabe exatamente, a gente não tem ainda ideia do como isso vai de fato acontecer, né? Estamos no meio ainda do olho do furacão acontecendo, mas é Mas a isso, acho gente que tem que estar atenta, a gente tem que manter a atenção, né? é a grande capacidade de manter o escritório no presente. Eu acho que esse é o grande ponto. Nós não podemos ter um escritório datado, sabe aquela coisa? Ah, o escritório eu olho para ele, mas eu enxergo os anos 2000, eu enxergo 10 anos atrás. Você não pode ser datado, você tem que estar muito moderno, né? Preservando aquilo que é importante. Hoje no escritório, como você falou, você tem essas 4 diretorias importantes dentro do escritório, fora as jurídicas, né? Tô falando da administração, e você tem um administrador, né? Tenho. Já deixo, antes de falar dele, complementar o seguinte: a perenidade do escritório, os nossos profissionais aqui, eles são profissionais que a gente preserva e que ficam aqui, são estáveis. Que Então, legal. essa estabilidade, ela se demonstra também no nosso corpo de sócios e no nosso próprio corpo de funcionários que aqui trabalham. Nós temos, eu diria para você que a maioria dos nossos advogados da área tributária, principalmente, eles começaram aqui como eu, como Flávio, como estagiários. Então, os nossos advogados, aqui a Michele tem 20 anos, o Matheus tem 15 anos, a outro tem 10 anos, e assim sucessivamente. Então, nós sempre gostamos desse crescimento organizacional, dessa estrutura interna.
que isso faz com que o profissional vá entendendo a filosofia, vai incorporando a nossa forma de ser. Então, isso traz mais unidade para o time. Então, 90% dos nossos profissionais e funcionários, eu tenho a secretária que fez 35 anos de Sim, casa, né? Foi homenageada no passado, então é toda essa história e a gente preserva muito e se orgulha muito disso. Na nossa gerência administrativa, o meu braço direito é um exemplo disso. O Mauro começou conosco como office boy há sim. 30 anos. Há Eu não 30 anos, eu sabia. era recém-formada e ele era nosso office boy. Ele foi office boy, ele passou pelo financeiro, ele passou pelo TI, ele ficou trabalhando conosco uns 15 anos aproximadamente. Aí ele casou, teve filho, blá, blá, blá. Aí chegou um determinado momento, ele saiu, foi buscar novos horizontes, estava cansado, precisava Bom, espairecer, né, ter novas experiências, porque foi o primeiro trabalho dele aqui. Ele precisava ter novas experiências. Ele saiu. Ele ficou 2 anos fora, 2, 3 anos fora. É, e aí também, eu digo que eu me sinto muito abençoada e muito iluminada. Um dia, certo dia, eu cruzei com ele na Galeria Suíça. Cruzei. Mauro, doutora Heloísa, o que que você está fazendo? Não, estou administrando aqui, estou no comércio agora, estou administrando aqui uma loja de tecidos, não sei o que, aqui, não sei o que. Lá. Eu disse, tá, tá bom, tá. Eu já estava procurando alguém para me ajudar, porque naquela época, eu estou falando agora de 15 anos para trás, eu não tinha ninguém para me uhum, ajudar. Eu tentava, né, fazer tudo ao mesmo tempo e não estava dando certo. As coisas não estavam funcionando, não estavam fluindo bem. Aí eu disse para os outros diretores, eu encontrei o Mauro, ele está meio disponível no mercado, eu vou chamá-lo para trabalhar aqui de novo, o que que vocês acham e tal, papapá. Ele saiu, ficou 3 anos fora, amadureceu, enfim, né? Então, isso já vai fazer vai fazer agora 14 anos que nossa, ele está conosco novamente. Então, o Mauro você conhece, ele é formado em administração, ele conhece TI, ele está focado em novas tecnologias, conhece o escritório na sua essência. Eu acho isso muito importante. Nós já tivemos lá atrás, quando o doutor Augusto faleceu, Machado e Narese começaram a administrar, nós tivemos duas experiências com administradores de fora. Não funcionou. Não funcionou porque não conhece a estrutura, não conhece o nosso jeito de ser. Eu lembro que, para mim, foi marcante. Um deles mudou, assim, a partir de segunda-feira você vai atender o telefone dizendo o teu nome e não dizendo alô. Como assim? Não, é ordem. A partir de segunda-feira, para todo mundo, né? Atender o telefone interno, você diz o teu nome, não diz alô, porque você está ganhando o tempo do dizer alô. Não, não tá, gente. Não dá. Eu sempre não vai fui funcionar. revoltada, né? Sempre fui, não dá. Detesto mudança, eu não gosto de mudança. Não vai funcionar. Funcionou, não funcionou nem a ligação, nem atender o telefone, nem ele conosco, né? Não vai. E então o Mauro funciona, né, por toda essa bagagem que ele traz também. E para ele, assim, na época da pandemia, foi sensacional, porque naquele ano que nós começamos a pandemia, 2020, tá? No começo, quando a gente voltou do recesso, ele começou a trabalhar na instalação de VPN. Ele já tinha começado há 6 meses antes a Antes, trocar as bases de computador, né? Por laptop, cada um tinha o seu laptop, e chegou no mês de março, eu fui a última advogada a trocar o meu desktop por um laptop, porque eu sempre fui refratária a mudanças, né? Assim, sempre, eu faço, mas desde que agora não dá mais, tem que não tem fazer, porque jeito. não dá, 45 minutos do segundo tempo tem que fazer, tá? Então, no começo de março, eu ganhei o meu laptop, o meu notebook. O fato é que quando nós entramos em home office, numa sexta-feira, que nós dissemos, todo mundo para casa. Todo mundo tinha o seu laptop, todo mundo tinha o VPN.
E tudo Nossa, funcionou, não parou. e tudo funcionou maravilhosamente bem a partir da segunda, claro, né? Estruturalmente, Dentro todos os do básicos, que podia acontecer de. Sim, mas não parou o mas trabalho, né? nós estávamos preparados, né? Aham, No dia 19 de março, 13 de março, por quando ali. o último dia de trabalho, todo mundo estava preparado para pegar suas coisas e levar para casa, né? Então, Sensacional. essa é a visão que o Mauro tem, é isso que ele nos ajuda, que está sempre por aqui, e é fundamental para essa ajuda, desde as coisas do dia a dia até as situações mais estratégicas. Não, e isso é fundamental. É, um escritório com cerca de 30 pessoas, 50. 30 só de advogados, quase 30 Ah, advogados, né? Mas, nós enfim, temos 52 50, pessoas trabalhando aqui no dia a dia. 50 pessoas é uma empresa média. Que acontece de tudo ao longo de um dia, porque são muitas situações, né? Sem ter realmente alguém que faça esse meio de campo entre os sócios que precisam atuar em outras frentes também. Não, não pode parar a captação de clientes, não pode parar o atendimento aos clientes, não pode deixar a equipe muito sem diretriz, né? Então, se você vai fazer isso, mais o que tem que fazer da administração, que vai do clipes até o problema, né, importante de TI, você acaba sendo. Então, com certeza, ter alguém do lado, braço direito, com a sua equipe, lógico, deve ter outras pessoas que trabalham ali junto com ele, né? Porque não tem como estar sozinho. Tem a parte financeira também, que funciona super bem e tal. Eu digo, tem dias que eu falo aqui, tirem senha para falar comigo, porque é um acúmulo, seja a parte técnica, seja a parte administrativa, e aí você vai produzir quando, né? Então, obviamente que eu tenho muitos dias, muitas vezes, que extrapolar o horário de trabalho. Não tem, né? É final de semana, é de noite. Claro que acaba acontecendo isso, mas quando a gente faz com prazer, com amor, né, a gente não sente cansaço, não sente estresse, né? Não, porque é isso, né? Existe uma paixão acontecendo, uma responsabilidade também que puxa essa paixão, né, para quem gosta de realizar. Heloísa, como é que funciona a governança de vocês entre os sócios? Existe, rituais de governança? Vocês têm olhado para isso? Sim, ela existe ainda de uma forma, do nosso jeito, né? Para o nosso tamanho, para a nossa forma de agir. Então, esses quatro sócios, esses quatro diretores, né? Principalmente os diretores, a gente se reúne sempre uma vez por mês ou à medida das necessidades para conversar, para tratar de todos os assuntos necessários, específicos e é muito fácil também quando a gente precisa marcar alguma coisa, eu tenho algum imprevisto, porque a gente está lado a lado. O Cícero está Aham. na minha frente, o Flávio está do meu lado, o Paulo está em cima. É muito fácil essa reunião. A gente gosta muito do trabalho presencial aqui, sabe? Uhum. Por esse olho no olho, essa comunicação interativa que tem. Então, a gente sempre procura estar sempre presente. Então, a diretoria, a gente sempre se reúne, a gente sempre conversa. E à medida que surge alguma necessidade de expandir algum conceito, alguma situação para todos os sócios, a gente também conversa com eles. Cada gestor, com a sua equipe, tem as suas conversas, tem os seus direcionamentos, tem as suas participações. É tudo muito colaborativo e participativo na medida das necessidades e na medida do que vai acontecendo e do que vai surgindo. Nós não temos regras quadradas. Não Aham. temos regra, é sim, assado, vai acontecer isso, vai acontecer assado. A gente prefere essa fluidez que a comunicação e o entrosamento nos traz. É óbvio que entre nós, da diretoria, tudo que é estratégico passa por nós. É tudo que Uhum. é determinado, vamos agir assim, assado, vamos fazer tal programa, vamos agir de tal forma, vamos cobrar assim, vamos fazer assado. As decisões estratégicas passam pela diretoria, que está no comando, né, das diretrizes maiores. Mas outras questões todas são compartilhadas à medida das necessidades.
O ponto que você trouxe de que as pessoas têm muito tempo de casa. Isso facilita muito a comunicação, porque é isso, né? Aquilo que você disse. O fato das pessoas não ficarem trocando de lugar, né? Ou você tendo um turnover elevado, faz com que as pessoas aprofundem cada vez mais no jeito de fazer, na forma que a gente tem de atender, de responder. Então, isso acaba sendo meio que memorizado, né, no comportamento de cada um e acaba que tem uma autogestão em algum nível, né? Claro que cada um dentro das suas responsabilidades vão tocando, mas é isso. O tempo de casa, a permanência de pessoas que estão aí há muitos anos, faz com que realmente facilite algumas coisas, né? Por É, exemplo, agora nós estamos começando um projeto sobre inteligência artificial, que é capitaneado pelo Mauro, tá? Então, vamos, eu quero, e ele disse, eu quero entender como que a inteligência artificial pode ser útil para nós e quais são os cuidados que a gente tem que ter. Mas eu preciso de ajuda, porque eu não, ele falando, eu não conheço muito o dia a dia, o que é importante para o advogado. Eu preciso entender isso. Então, nós temos agora um grupo de sócios, tá? Que gostam da tecnologia, que estão antenados a isso, que tem um comitê que vai, junto com o Mauro, trabalhar, discutir, evoluir nessa parte de inteligência artificial para dizer, olha, vamos por esse lado, vamos usar, vamos fazer assim, as regras vão ser assim, ó. Então, é um projeto que está se iniciando também com a participação, não dos diretores, né, mas dos uhum. sócios propriamente ditos. Quem está na base ali no dia a dia, né? Porque é isso, tem que ser alguma coisa que ajude no dia a dia da advocacia, né? É essa. Mas, enfim, é isso. Não deixar desapercebido esse movimento que está acontecendo, né? A gente tem que entender e não adianta, tem que pesquisar, ver o que tem. Cada dia surge uma coisa nova, cada hora tem uma aplicação diferente, uma utilidade, e aí é isso. Não vai ter nunca aquela inteligência que resolve tudo, isso não existe. Quem está próximo disso somos nós mesmos, dentro do nosso pequeno universo ali, de cada um fazendo as suas coisas, né? Mas a tecnologia, eu gosto muito de uma fala do Alexandre Ateniense, que é um grande conhecedor dessas questões de tecnologia. Tecnologia pode até fazer uns 70%, mas os 30 humanos ali, para dar, sabe, fazer o arredondamento da tese, o arredondamento da ideia. Até uns 70 você pode ganhar muita velocidade em vários aspectos, mas nada de pegar isso daqui e tomar como uma resolução. Não, isso tem que passar por um filtro humano, bem rigoroso para que a gente não se perca, né? Exatamente, o mesmo processo a gente passou com o legal design, né? Que também é necessário você atualizar. Também nós pegamos uma equipe interna de sócios que tinham, gostavam mais disso, que tinham habilidades mais para isso, estudaram, fizeram um curso, desenvolveram e implementaram no todo. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhando com as habilidades de cada um para projetos específicos, para que todos participem também das melhorias e das atualizações do escritório. Perfeito. Nossa, eu ficaria aqui conversando com você muito tempo, porque assim, realmente assim, tem muita coisa para perguntar, para saber, né? Vale um capítulo 2 da nossa história. Eu Claro, é queria, muito bom, né? É não muito é bom. A gente bom, vai gente? conversando e o papo vai fluindo, É né? isso, né? Porque tem muita coisa assim de curiosidade da minha parte, de querer saber um pouco mais de vocês e como vamos ver o futuro, né? Porque eu acho que é esse último pedaço da nossa conversa. E aí, como é que você vê? Vamos botar aí como uma régua, né, de ano redondo, um 2030 para fechar uma década que começa com uma pandemia, faz toda essa revolução na nossa cabeça, traz um monte de tecnologia que a gente não estava habituado, mas a gente já está aí há quase 6 anos desse 2030, menos de 6 anos, menos de 5 anos, não, menos de quatro anos e pouco, Tá na né, já porta, ali, né? Já batendo está na ali. porta. Como é que você vê a advocacia nesses próximos anos, Heloísa? Difícil. Tá? Uhum. Eu acho bastante difícil a advocacia em todas as áreas, na área tributária.
já está sendo e vai piorar os desafios com a reforma tributária. Eu estou muito preocupada com a implementação. Eu acho que ela tem boas finalidades, ela tem bons interesses, mas que só vão se materializar no final do século. Eu não vou estar mais aqui. Eu estou na fase de transição, e essa fase de transição vai ser muito dolorida para as empresas, essa implantação. Eu sofro junto com o cliente. Tá? Eu não estou feliz que vai ter muito trabalho pela frente. Eu fico triste porque as empresas vão sofrer, vão ter dificuldades. Nós, enquanto consumidores, vamos sentir no primeiro momento o aumento de tudo. Tá? Então, eu digo que de boas intenções o inferno está cheio. Tá? Até chegar essas boas intenções se materializarem, a gente vai ter um período crucial. Então, na advocacia tributária, é muito preocupante, é desgastante, é o que vem pela frente. Muito trabalho, sim, vai depender de muito empenho. A advocacia civil, trabalhista, enfim, eu acho que a parte eletrônica, do processo eletrônico, facilitou muito, tá? Agilizou muito, mas também a falta do contato humano faz muita falta, né? É muito difícil, você não tem conversa, e às vezes você conversar, você ter o olho no olho, quanta diferença faz. Eu ainda acredito que a gente vai ter um resgate disso. Eu sempre acho que o ponto de equilíbrio, né, é a melhor situação para tudo na vida. Eu não gosto de excessos. E eu tenho uma expectativa, uma esperança que a gente volte para um pouco um ponto de equilíbrio. Na forma de ser da advocacia, a digital, eletrônica é bacana, é bom, facilita. Mas vamos voltar um pouquinho para ter um pouco mais de contato, né? Olho no olho, pele na pele ali, que não tem prejuízo nenhum para quando é necessário, né? Nisso. Acho que a gente precisa que os nossos jovens advogados é, aprendam e saibam que precisam ler, que precisam se aprofundar. O que a gente percebe na jovem advocacia, em linhas gerais, é a superficialidade, porque a informação está muito fácil, tá? Está na palma da mão, mas é uma informação superficial. Então, falta aprofundamento. E eu espero, né? Eu não sei se a gente vai ter, mas isso é uma expectativa, um desejo, né? Que a jovem advocacia descubra isso, né? Perceba isso e se aprofunde nos temas, assim como a gente fez quando a gente precisou aprender, a gente precisou ralar, tá? E isso vai ser muito importante, porque senão a advocacia vai ficar rasa, né? E não pode. A advocacia, boa advocacia, a advocacia que faz o diferencial, ela tem que ter conteúdo, e o conteúdo vem com o estudo, com o aprofundamento. Então, um período assim de bastante trabalho e eu espero que a gente volte a ter um pouco mais de equilíbrio, né, em tudo, né, sem esses excessos de inteligência artificial. Calma, calma, vamos, calma, né? Vamos ter o equilíbrio, no todo. Ai, que fantástico! Eu concordo plenamente com você. Eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra. A gente precisa ter o caminho do meio, né? Como diriam os gregos, né? A gente precisa ter essa visão de. E eu concordo com você. A perda da relação humana na advocacia faz com que o cliente ele não fique tão próximo. Então, para você desenvolver um relacionamento com esse cliente, aí a gente está falando de confiança. A gente está falando de eu querer aquele advogado trabalhando junto comigo, porque eu confio nele, porque o corpo fala, não é só o que se escreve, nem o que se diz, né? Isso é só 5% da nossa comunicação. E no virtual você perde boa parte desses elementos de comunicação não verbal, que é o que vai gerar realmente assim a certeza do outro que eu estou aqui por você, que eu vou estudar ao máximo para poder fazer aquilo que
foi possível para a gente poder resolver a tua situação. Enfim, então eu concordo plenamente. Eu acho que o caminho do meio ele é o melhor. A gente tem aí toda uma história, né, acontecendo que muitas vezes a gente é pequenininho demais para influenciar essa história, porque existe todo um poder muito grande, né, de fazer emplacar essas tecnologias e esse mundo mais veloz e toda essa história. Preços serão pagos de alguma forma, alguns benefícios teremos, mas preços também, né? Mas é isso. E sobre estudar, com certeza, né? Não tem jeito, a advocacia rasa, né? Não, não dá conta de tema difícil, aí não adianta querer falar, eu quero, como eu queria aquele honorário mais alto, não, mas é que tudo é proporcional ao esforço que você tem, né? Então, o cliente sabe disso e a gente precisa entender que onde tem mais risco, tem necessidade de mergulho mais profundo e, por consequência, a gente tem também uma contrapartida do cliente diferente também, né? Elô, eu Exato. quero te ajudar, quero te agradecer muito por essa conversa, porque realmente, assim, primeiro conhecer mais a fundo a história do escritório e a tua que se mistura, né? As coisas estão juntas e misturadas, como dizem, né? Então, para mim, é realmente um prazer poder ter te ouvido, e eu tenho certeza que quem nos ouve agora vai tirar dessa nossa conversa muitas questões importantes de saber se manter no presente quando um escritório com quase 80 anos, né, que já passou de todas as fases. Nossa, a história recente do Brasil, ela é escrita, né? Ao mesmo tempo que a história do escritório é escrita. Então, você vai acompanhando os altos, os baixos, os momentos de crise, daqui a pouco melhora, daqui a pouco muda governo, daqui a pouco uma reforma tributária, daqui a pouco uma É, constituição. E isso né, exige de nós uma série de. Então, saber disso, assim, eu fico sempre realmente muito encantada com as histórias que têm fundamento, né? Então, eu quero te agradecer. Essa é uma casa que está agradeço. aberta para você. Sempre que você quiser, eu estou aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu acho que a palavra-chave para a gente fechar é adaptação, tá? A gente tem que aprender e saber se adaptar à medida que os problemas e as situações vão aparecendo. Quando você vier aqui no escritório novamente, já está feito o convite também, presencialmente. Nós temos numa sala de reuniões, quando nós fizemos os nossos 70 anos, nós fizemos um quadrinho com uma história para cada década. Então, nós temos contando quais são os principais pontos de cada uma. A ida ao homem à lua, né? E o escritório do Dr. Augusto Estava aqui, ali. pontos importantes. Cada década tem o seu ponto é, é, de importância. Você vai me lembre de te mostrar isso Legal. e essa adaptação ao longo do tempo. Eu que agradeço essa oportunidade, um prazer, uma alegria conversar com você e estou sempre à tua disposição. Muitíssimo obrigada e a gente vai se ver em breve. Vou aí para ver todos esses quadrinhos, já Venha. fiquei curiosa. Um beijo para Beijo você. para você Beijo, também. Até querida. a próxima. É. Tchau. Que conversa boa. É interessante quando a história de um profissional se confunde com a história do escritório, né? E a história da Heloísa se confunde completamente com a história do Prolic. E é muito bacana a gente ter várias lições, né, de adaptação, como ela disse ao final, em momentos diferentes da história, não só da história que envolve o escritório, como a história do próprio Brasil, enfim, de coisas que acontecem, como a própria história do escritório. Eu quero então te agradecer pela presença, lembrar para você se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify e já encaminhar esse programa para um advogado, uma advogada, amiga, colega. Se você quiser trazer seus comentários, falando das suas impressões sobre o nosso papo, sobre a sociedade de advogados, a vida dos sócios, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. E eu te convido para também nos seguir nas redes sociais, é só nos pesquisar os nomes, né, nossos, tanto da nossa convidada, do escritório, do Prolic, e o meu no Instagram e no LinkedIn. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio ou uma sócia fundadora, então acompanhe os nossos próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo, até lá.